Dentro da Bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Mais viciados do que paçoca na beira da praia, nós estamos aqui para o Por Dentro da Bola, em Sabe Caxias News, para falarmos de esporte, falarmos de futebol, fazermos a análise, a resenha esportiva da dupla Caju principalmente, e também da dupla Grenal. Tem o Dia do Torcedor hoje com o torcedor do Caxias, que vai falar o ponto de vista do torcedor e não apenas, né, dos jornalistas e da imprensa que aqui está presente. É o Por Dentro da Bola que está no ar. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia sempre, 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 com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, e amigos queridos que fazem parte também desta nossa jornada esportiva, que de resenha em resenha já perdemos a conta, mas são muitas horas de parceria, com a presença também, é claro, dele, Joselito Santos, o homem do esporte, né? O homem que faz narrações, o homem que analisa as táticas, né? Joga aqui, vai ali, foi bem o treinador, foi mal. A dupla Caju venceu na rodada. O Caxias segue o líder da Série C, o Juventude respira por aparelhos, mas venceu, né? Venceu a lanterna, fez o que tinha que fazer. E não saiu ainda da zona de rebaixamento, mas começa a se mexer, né? Começa a mexer na lama lá do fundinho para encontrar o chão e depois subir, bater embaixo e subir. E é sobre isso que nós vamos falar, mas primeiro, claro, né? Com a presença de amigos, a gente primeiro traz aqui o nosso co-apresentador do programa, Joselito Santos, junto comigo. Deixa eu desmutar o microfone dele e dar o meu boa noite. Alô, Joselito, tudo bem? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Os telespectouvintes, né? A gente vai misturando, né? Daqui a pouco eu tava bugado no sistema aqui, mas vamos lá. Interespectadores, né? Mais ou menos muito isso. Muito bem, hoje nós temos anuncio nosso convidado aí, Joselito, que vai, né? A gente vai falar primeiramente do Caxias, que vai bem, graças a Deus, para a torcida do Caxias, né? E que venceu, né, como nos encontramos lá no estádio, e foi bem, né? Foi bem o Caxias, com dificuldades, mas venceu, e no segundo tempo bom e tal, etc. Mas tem um torcedor que é otimista e tem um torcedor que é prudente com as frustrações. Então, já vamos lançar uma provocação aqui para o Gustavo Zanata, antes dele entrar, né? Eu sou cidadão caxiense e acho que o Caxias sobe. Ou somente vai jogar o campeonato para ficar na Série C e pensar no ano que vem? Qual é a visão de alguns torcedores? A gente não sabe. Do Gustavo a gente vai saber daqui a pouco. É isso, Joselito? É isso aí, a gente vai saber mais ou menos como que tá o torcedor, né? Dentro daquilo que a gente conversa, Miguel, o torcedor está muito empolgado, já está pensando em Caju na Série B, né? Então existe essa provocação interna aí do torcedor do Caxias com o torcedor do Juventude, e o torcedor do Juventude acaba também devolvendo a corneta, dizendo que o Caxias sempre morre na praia, aquela coisa de torcedor que a gente sempre acaba ouvindo, e é sadio, né? Essa corneta sadia, ela faz parte do futebol, sempre fez, eu acho que é importante. Bom, essa noite, então, Ou seja, é muito legal, né? Só para concluir o teu raciocínio, não basta ser feliz, tem que furar o olho do outro, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos nessa linha aí. Mas nessa noite nós vamos, como é que se diz, conversar com alguns torcedores, né? A gente ia conversar também com o torcedor do Juventude, acabou não dando, então hoje nós vamos conversar com o Gustavo Zanata e no próximo programa nós iremos conversar com o Fernando Leonardi, que é o torcedor do Juventude. É algo diferente que a gente está trazendo esse ano, também trazendo a voz do torcedor aqui no quadro Por Dentro da Bola, Miguel Brambila. Muito bem, vou chamar o Gustavo aqui, né? Deixa eu botar ele aqui do teu lado, aqui na tela, aqui, né? Gustavo, boa noite, seja bem-vindo ao Por Dentro da Bola. Boa noite, Miguel, boa noite, Joselito, boa noite a quem acompanha. É isso aí, vamos falar um pouco sobre... Nem sabia que era o dia do torcedor. É hoje o dia do torcedor? É aqui, né? O nosso dia, acabamos de inventar. Tá. É o quadro dentro do quadro. É um quadro dentro do quadro. Achei que era um dia nacional do torcedor. Para nós é o dia, né? Exatamente.
Para nós né? Para nós vai ser. Para nós vai ser o dia das torcedor. Hoje é dia 16 de julho, pronto, tá valendo. Já inauguramos aqui o dia do torcedor. E agora vocês, cada um de um lado, vocês estão parecendo a minha consciência, né? Um dá um bom conselho do lado e o outro dá um bom conselho do outro, aqui, ó, em cima, né? Gustavo, o que tá achando do Caxias antes de a gente falar do jogo aí, enfim? Eu tô completamente iludido, né? Eu já me peguei essa semana olhando a tabela da Série B para ver quem vai permanecer na Série B, já olhando ali a tabela da Série A para ver quem vai cair para a Série B, quem serão os nossos adversários do ano que vem, sabe? A gente tem uma live que a gente faz, que é o Democracia Grenar, e o Júnior Rocha participou, e ele estava falando assim, muito humilde da situação do Caxias, falando assim, a gente primeiro vai fugir do rebaixamento, para depois ver se a gente classifica, assim. Eu falei para ele, cara, esquece isso aí, nós vamos classificar, já está praticamente classificado, não fica pensando em coisa ruim, sabe? Cara, eu tô assim, porque acho que fazia tempo que a gente não via o Caxias jogar futebol nesse nível. Eu acho que isso é o principal também, porque a gente teve times muito, muito ruins recentemente, sabe? E mesmo o time que subiu da Série D não era um time fácil de assistir, sabe? Era um time que defendia muito, saía no contra-ataque, assim. E esse time não, esse time joga para frente, gosta de fazer gol, é o melhor ataque da competição. Então está sendo bastante interessante acompanhar o Caxias, além dos resultados. Beleza, fala, José. Ficamos à vontade aqui para um bate-papo, né? Eu acho que tu trazes aí, né, uma visão importante. Nós temos falado, não é, Joselito, que a torcida... Sim. Quando eu nunca vi, né, primeira vez que eu vejo, na primeira partida de um campeonato como a Série C, o treinador ser vaiado de cara pela torcida, sem resultado. Acho que até o Caxias ganhou, né? O Luizinho já chegou brigado com a torcida, né? A torcida veio agora pro lado do Caxias, né, Joselito? E a gente tem um pouco de influência nisso, porque a gente sempre falou isso, né, Joselito? E aí falando em relação pegando um gancho do que tu disse em relação ao Luizinho Vieira e essa transição com o treinador Júnior Rocha, ela vai um pouco além do campo. O Júnior Rocha, ele começou a trazer o torcedor de volta, ele começou sempre, toda e qualquer entrevista, o Júnior Rocha, ele exalta o torcedor, ele chama o torcedor. Então, isso... Já o Luizinho Vieira, ele tinha um confronto com o torcedor e um confronto com a imprensa, muitas vezes. Então, o Luizinho Vieira, ele falava algo que não se confirmava dentro de campo. Já o Júnior Rocha, ele tem uma visão que até a gente ouve as entrevistas coletivas e a gente assiste o mesmo jogo que o treinador do Caxias. E isso traz tranquilidade, né? Então, acho que isso é importante. E eu acredito que isso que o Gustavo Zanata acabou falando, que o torcedor está iludido, eu acho que eu acho que se não for 100% do torcedor, acredito que 95%, 96% está nessa linha, e o torcedor tem que estar assim mesmo, Miguel, porque há muito tempo, e a gente vem falando, né, Miguel, mesmo no ano do acesso do Caxias, que são muitos e muitos anos onde o Caxias teve insucessos e mais insucessos. Então teve esse primeiro sucesso lá no Rio de Janeiro diante da Portuguesa, e agora o Caxias hoje é o melhor time da Série C. Por mais que se fale em São Bernardo, o próprio Náutico, que é o próximo adversário do Caxias, CSA, que tem muito dinheiro envolvido, mas o CSA hoje, por exemplo, não estaria classificando. Então, o futebol hoje, o melhor ataque do campeonato, o time a ser batido dentro da Série C é o Caxias. O Caxias é um time chato, Miguel. O Caxias é um time difícil de bater. Então, chato é o Cucureca lá. O Cucurella é um cara muito chato de o Estevão que o diga, né? O Estevão que o diga, né? Tá indo pra lá pra ser companheiro dele, mas no jogo contra o Palmeiras o Cucurella incomodou o Estevão, coitado do guri. Mas o que eu quero dizer, o Caxias é um time que não desiste. Mesmo em jogos difíceis, como foi esse diante da equipe do Anápolis, a gente via, né? Tanto lá na cabine de imprensa, você lá no camarote e o Zanata lá nas arquibancadas do Estádio Centenário, se eu não me engano, eu te vi lá, acho que tu estava nas sociais, né, Zanata? Normalmente tu fica nas sociais.
Então, eu acabei enxergando Já contou Zanata 3 lá não pagantes aí. Não sei se o Zanata pagou, mas ele é sócio, ele é sócio, então ele paga muito, inclusive. Ele contribui demais, inclusive, com o clube, em todos os sentidos, eu diria. Mas, agora falando especificamente do jogo, né, Gustavo Zanata, tu tem uma visão interessante. O Caxias, ele teve dificuldades, mas muito por conta do que o Anápolis não quis fazer no Estádio Centenário. Desde os primeiros minutos de jogo, o goleiro, enfim, o time do Anápolis veio para bater, né? Foi um time que veio para bater bastante, inclusive. E é uma equipe que não veio para jogar. Até teve alguns jogadores que eu achei bem interessante, tá? O camiseta número 21, Cadu, que é um atacante de lado, pelo lado esquerdo ali com o Enes e com o Lucas Cunha, achei ele bem interessante. O número 10, o Tatá, também achei o meia bem interessante. Mas fora isso, é uma equipe que demonstra o porquê tá aonde está, ali brigando pela zona do rebaixamento. Mas o Gabardo Júnior, que é bom lembrar, ele era o treinador do São José aqui de Porto Alegre, ele acabou saindo do time aqui de 4ª divisão do Rio Grande do Sul para assumir a equipe do Anápolis lá de Goiás na 3ª divisão. Mas o que tu achou dessa partida? Dentro daquilo que tu viu, tu acha que o Caxias evoluiu das últimas partidas, deu uma estagnada, jogou um pouquinho pior? O que tu achou do Caxias nessa partida diante do Anápolis, Gustavo Zanata? Sabe, José, tradicionalmente esse é o jogo que um time que está bem se complica. Porque tu pega um adversário de final de tabela ali, né, de final de classificação, na zona de rebaixamento, a motivação naturalmente deve cair um pouco, né, para esse confronto. E eu acho que tem uma máxima no futebol, é que quando tu tem um time ruim no jogo, o jogo fica ruim. Porque a bola tem um time que joga e o outro time que está querendo quebrar a bola. E eventualmente, quando o Anápolis, né? Anápolis. É que tem o Anapolina também, né? Eu também confundo. Tem 3 times em Anápolis, né? Tem mais um. Tem o Anapolense, o Anapolina e o Anapolófilis. Isso aí. E quando eles tentavam sair para o ataque, tu entendia a dificuldade do time, porque eles não conseguiam ultrapassar o último terço de defesa do Caxias, né? Aquela parte que precisa ter qualidade, um passe melhor, uma triangulação. Então tinha muita dificuldade. Já defensivamente, era muito do que se esperava pelos números do Anápolis, né? É um time que faz poucos gols, mas também toma poucos gols, né? Eu acho até que eles tinham o mesmo número de gols contra que o nosso, assim, ou algo próximo. Já te confirmo. Então, foi um jogo que foi difícil e na verdade, eles tinham perdido 3 jogos e o Caxias também perdeu 3 jogos, né? Isso já era um número interessante, eles empatam muito. Então, um time que empata muito acaba defendendo bem, isso não tem como não ser, né? E até tinha o Lucão, né, ex-jogador nosso na zaga, e fez uma boa partida, jogou em cima do nosso centroavante, marcou firme, é um cara alto, né, e brigador. Então o Caxias, dentro dessa expectativa de um jogo difícil, conseguiu resolver, e eu acho que isso é o principal a se analisar. Dentro das dificuldades, o time está conseguindo sempre resolver os problemas que vão surgindo, né? Lá contra o CSA, por exemplo, estava tomando muito gol, no segundo tempo conseguiu resolver, estancou a sangria. Não fez mais gols, mas também não tomou mais. Então tu começa a ver um time que, apesar dos problemas durante os jogos, ele vai sempre se superando, e o Caxias vem fazendo uma campanha que nos empolga, e assim, a gente fica olhando tudo, né? Claro. Os times que ficaram em primeira colocação na série C, desde que mudou para esse formato de competição, só o Botafogo não subiu ano passado, né? Foram 4 edições com essa, então todos os líderes subiram, menos o Botafogo.
a gente já fica naquela esperança, né? Ou seja, o Botafogo Paulista é igual ao Botafogo Carioca, né? Só dá esperança e não Não, Botafogo... foi o Botafogo da Esse Paraíba. é da Paraíba. Da Paraíba, isso. Esse é da Paraíba. Todos os Botafogos, eu acho que devem ter esse problema. É um histórico de Botafogos. É um pequeno problema de geografia nacional, né? Nada grave. Para jornalista, principalmente. Agora, dentro dessa ideia de superação, nós temos falado também, Gustavo e Joselito, os nossos internautas. Depois eu quero voltar nessa questão de ilusão, que nós comentamos aí, que eu não acho que é ilusão, eu acho que é realismo. Ilusão é quando você está lá no meio da tabela achando que você vai ganhar alguma coisa. Isso é ilusão. Né? Ilusão é quando, né, você apaixona por uma diva e você um corcuda de Notre Dame. Isso é uma ilusão, pobre, né? Porque com dinheiro, né, você fica até bonito. Né? Mas o Caxias não entrou na briga, porque os times aqui no Centenário vêm para não jogar. Né? Eu até brinquei aqui, que estava assistindo com a dona Marisa lá no camarote, é o karma do Caicai. O Caxias superou esse karma já. Porque eu nunca vi o goleiro pegar a bola e se machucar com a bola. Né? É ridículo, né? Pelo amor de Deus. Ele fez uma defesa e se machucou. Uma fraquinha ainda, né? Nem o meu neto se machucaria com aquilo. Mas apenas para completar a informação ali, Zanata, o Anápolis tomou 13 gols, tá? E o Caxias tomou 14. O Caxias tem 8 gols de saldo e o Anápolis tem menos 6 de saldo. O nosso diferencial é o ataque, né? O ataque, todo mundo fez gol. O Ian, que não estava jogando, entrou e fez gol, né? Então... Foi o nosso craque do jogo. O Ian Rolim foi o nosso craque. Ele, na minha opinião, jogou muito bem. E eu acho que, se não tem o Tomás Bastos, o Júnior Rocha... Eu até falei no final da jornada, eu disse assim, o Ian Rolim deve ter dito pro Júnior Rocha, tô aqui, tá? Se precisar, tô aqui. Então isso é importante. Né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque... Exato, porque tem um quadrangular pela frente, porque, obviamente, o Caxias não externa isso, mas não classificar é praticamente uma hecatombe, né? Porque o Caxias já tem 27 pontos e ainda tem 21 pontos em disputa, e para classificar é no mínimo 30. Então o Caxias vai organicamente, o Caxias vai fazer mais 5, 6 pontos, até mais. Então, mesmo que o Caxias acabe descendo o seu nível de produtividade, que eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o Caxias desça o seu nível de produtividade pelo que o Caxias vem apresentando e pelo que o Júnior Rocha vem falando. O Júnior Rocha vem dizendo, e é uma das perguntas também, em relação a isso, pedindo assim, tá, mas o Caxias agora vai ser muito visado, os repórteres falam isso muito, né? E aí, qual que é a resposta dele? Vamos trabalhar, vamos se reinventar. Então, tu vê, Zanata e Miguel, que ele não está se acomodando, muito antes pelo contrário. O que eu sinto, Zanata, principalmente, é que o Júnior Rocha está muito feliz no Caxias. E eu acho que eu não me lembro de algum treinador externar tanto isso, porque ele comprou a briga, vamos dizer assim, entre aspas, de trazer o torcedor de volta, vamos dizer assim, trouxe um clima mais favorável. E falando em torcida, Miguel, eu acabei esquecendo no começo, né, Zanata, a gente conversou em off, uma ótima notícia para o torcedor do Caxias. A direção do Caxias, através do seu departamento de futebol, com muito esforço, conseguiu na CBF, então foi anunciado há 1 hora atrás, nas redes sociais do Caxias, que o jogo contra a Ponte Preta não será mais às 19 horas, tá? Foi para as 16 horas e 30 minutos. Então, de domingo? É um horário, exatamente, no dia 27, no mesmo dia, só que às 4h30 da tarde, não mais às 7 horas da noite. Então, isso é uma vitória para o torcedor, e 4h30 da tarde num domingo, mesmo que seja o inverno, é um horário que aí sim, aí vamos dizer assim, eu vou puxar a orelha do torcedor se não for, porque aí sim, né, num domingo à tarde, com um time líder, como até o pessoal brinca, né, Zanata, segue o vice-líder, porque o líder já disparou. Então, existem essas brincadeiras, eu acho que é importante essa questão. E pegando um gancho, para agora passar a palavra para ti, Zanata, eu concordo com o que o Miguel falou em relação à ilusão. Ilusão, mas, por exemplo, o Caxias estivesse numa 10ª colocação, numa 12ª colocação, brigando ainda para classificar. Hoje o Caxias, organicamente, vai se classificar e vai entrar, na minha opinião, muito forte no quadrangular. Então, na minha opinião particular, o acesso, ele é sim... É claro, o Caxias tem muitos jogos ainda pela frente,
muita coisa pode acontecer. Mas o acesso, hoje eu posso dizer sim, Zanata, que ele não é uma ilusão, ele é uma possível realidade, sim. Sabe que dessas frases, eu vi essa, que é muito, muito engraçado, do segue o vice-líder que o líder já disparou, e eu vi uma outra que o cara falou assim que estava preocupado com o Caxias, porque o Caxias vencia e não subia na tabela. não tinha mais para onde subir, né? Mas, boa. Mas é isso aí. Eu acho que as nossas preocupações hoje é perder jogadores ou mesmo o técnico, né? Porque daquilo que está encaminhado, a gente vai eventualmente classificar, e a gente fala brincando da ilusão, mas realmente é que o torcedor também ele fica... Bom, a gente passou 20 anos longe da Série C, né? Não, é traumatizante, né? É o traumatizante, acesso. Tudo que aconteceu para o Caxias chegar até aqui, né, é uma luta, né? Se pega os mais antigos, que nem vou falar tão mais antigos, porque 2001 estava logo aí, né? Mas que pegaram a situação do Caxias não conseguir subir contra o Figueirense, ter todo aquele caso, e aí consegue se reerguer, joga uma Série B, e aí quando cai, né, vai caindo e não para mais, vai parar no subsolo, né? Então, tudo isso, daí anos de Série D sem conseguir o acesso, né? Eu fui a Natal para acompanhar Caxias e América. Para mim, é sem dúvida o jogo mais traumatizante que eu vivi do Caxias, porque, cara, faltando 15 minutos, o acesso era nosso. A torcida do América está indo embora do estádio. E o Caxias simplesmente desliga e toma 3 gols. 3 gols. É isso que a torcida do Caxias classificar, eu penso que isso já é fato consumado, mas eu falo em acesso para a Série B mesmo, né? No sentido de que não precisaria mesmo estacionar na Série C e cair na zona de conforto porque a Série D foi muito sôfrega, né? Isso é passado, né? É aquele complexo de vira-lata que às vezes a gente tem porque eu fui pobre e agora eu ganhei uma grana e tal, né? Isso deve ter quem apostou no Real Madrid no final da Copa dos Campeões ali, né? Botou... Aí os caras no PSG, né? Não, quem apostou no PSG... Né? Na final perdeu, né? Deu Chelsea, né? Com o Palmer neles. É verdade. Então é isso, né, gente? Boa. Acho que esses dados, né, que o Gustavo traz, e esses dados psicológicos que o José gosta de falar, que são anímicos da torcida, né? Que é a mente da torcida, muda uma realidade. Até no caso, me lembrem aí vocês, melhor que eu, que o Caxias ganhou um jogo nesse sentido quando deu aquela primeira reversão do goleiro lá, que foi a torcida que apitou, né? Sim, Floresta. Foi contra o Floresta, né? Então a torcida mudou o jogo, né? E também teve um outro elemento da juíza feminina, né? Que teve umas dificuldades meio grandes, né? Na partida, na estreia e tal. Ela é considerada juíza de VAR da FIFA, né? Uhum. E aí ela é juíza tanto de Série A quanto de Série B no VAR, mas como árbitra foi o primeiro jogo dela. Né? Então faltou traquejo, faltou um pouquinho de malandragem, mas também teve uma cena assim que foi bem complicada, que foi o Celeri lá, o centroavante da equipe do Anápolis, que foi praticamente para cima da árbitra, né? Então... E ela botou na súmula isso, não? De noção. Podia ter posto na súmula. Eu não vi a súmula, sinceramente, eu não sei. Mas provavelmente deve ter colocado algo nesse sentido. Merecia uma punição. Porque é uma intimidação. É uma intimidação. Né? Muito bem. Muito bem, esse é o Caxias, né? Os próximos desafios estão por aí. Gustavo, você é nosso convidado, fica aí com a palavra para a gente também agradecer a tua presença e te convidar para outros programas, não é? Em outros momentos também. Mas sim, o Caxias está bem, é preciso acreditar, não é? É preciso
colocar a torcida no estádio, é preciso, né, seguir, né, o grito da Falange, né, que já tem musiquinha do acesso, né, rumo à Série B, e acreditar mesmo. Ninguém tá iludido que isso pode. E outra coisa, porque o pior acontece na vida, né? A gente filosofa muito, mas tu é do tamanho daquilo que tu almeja, né? Eu acho que tu tem que se colocar lá em cima, né? Com certeza. Eu acho que tudo tem sido um crescimento para o clube desde o acesso, né? O ano passado foi um ano complicado por causa da questão da enchente, que acabou paralisando, né, o futebol, e o Caxias acabou, enquanto todo mundo jogava só no final de semana, a gente jogou final de semana, meio de semana, né, e isso complicou para nós, porque as viagens da Série C não são curtas, né, quando se viaja ao Nordeste faz 4 mil, 5 mil quilômetros, então todo esse problema que teve ano passado foi superado, a gente conseguiu se manter na competição, e aí também há uma mudança no departamento de futebol do Caxias, há uma mudança de direção, eu acho que até uma mudança, apesar de não mudar muito o quadro diretivo do clube, há alguns indivíduos dessa direção que acabaram mudando um pouco a visão do clube, numa questão de vamos superar as nossas dificuldades e vamos subir, né? O nosso presidente, às vezes, ele é acusado de ter a língua solta, né? Mas às vezes verdades são importantes de se dizer, entendeu? Claro. É importante para a torcida saber que ela precisa fazer o seu papel. Sim. Que não é apenas o diretor que vai lá resolver o clube. A torcida é parte crucial desse processo. Não para vaiar o clube, né? Para ajudar o clube. Para ajudar o clube. Não adianta nada o Caxias montar um time que possa subir e a torcida não comparecer, não fazer a sua parte, não incentivar. Isso a gente já está vendo mudar. O jogo contra o Anápolis já é uma mudança anímica da torcida, já deu para ver uma torcida participativa, que estava lá para apoiar. Não que não tivesse, já estava ocorrendo, mas em menor número, né? Então a gente já tem um público maior, já com um público mais participativo, e tudo isso, não tenho dúvida, que vai culminar num quadrangular, onde a gente vai ter casa cheia, com torcida apoiando e jogando junto com o time, né? Para não acontecer como aconteceu em anos anteriores, por exemplo, tem uma série de situações que o time entrava em campo, olhava para o estádio cheio e ficava com receio da própria torcida, né? Claro. Guaratinguetá, por exemplo, é um jogo que a torcida do Caxias lota o estádio e tu via visivelmente nos jogadores que eles estavam incomodados com aquilo, sabe? Nunca terem visto um estádio tão cheio, né? Não, por causa da vaia, né? Por causa do nível de exigência, por não esperar. A torcida tem que ajudar o clube a superar o adversário, né? Vaiar o adversário na cera, né? Que todos vêm para fazer cera na Série C, né? Nessa catimba. Já viram que a juíza não estava ajudando muito, não estava amarelando ninguém, ainda amarelando errado, estava, né, só conversinha para cá, conversinha para lá. Não é o fato dela ser mulher, porque é o fato do trabalho que ela estava fazendo ali, que não estava com né, um bom suficiente para, né, o calor da partida. E também nessa história das dificuldades, eu acho que o Caxias também precisa ter uma supervisão burocrática, né, para não ficar à mercê de um erro de um atleta. Né? Por pouco que o Caxias não virou um drama novamente o ano passado, se tivesse voltado para a Série D por causa do tapetão lá Isso não pode acontecer mais, né? Mas o atleta teria que saber. Tudo bem, então tem que fazer uma revisão do atleta. Cadê a ficha do atleta? Atleta por atleta. Não pode simplesmente o atleta tinha que saber, tinha que falar, né? Porque às vezes, né? Aqui é a mesma coisa que uma casa. A cozinha está pegando fogo, eu acredito, né, que meus filhos não vão apagar a família, mas eu tenho que saber que está pegando fogo, né? Não adianta eu dizer, falando exatamente nisso, passou o bombeiro aqui agora. Deixa eu lá olhar se não é minha cozinha. Fala, José, para se despedir do Gustavo.
Pegando um gancho disso que tu falaste, hein, e o Zanato também falou da torcida e do time acabar tendo essa dificuldade de ter mais torcida apoiando, por exemplo, esse time me demonstra que ele tem maturidade suficiente para ter 5, 10, 30, 40, 50 mil pessoas. É um time que ele criou uma casca muito interessante. Principalmente esse jogo diante do CSA. O CSA é um time de massa, a gente conhece lá no Rei Pelé. É um estádio que tinha praticamente 10 mil pessoas, 8 a 10 mil pessoas. Então, o Caxias já passou por tantos testes nesse Campeonato Brasileiro de Série C, que aí é mais ou menos aquilo que o próprio torcedor já fala, né? Não se sabe mais para onde que o Caxias vai, porque o Caxias já passou por todos os testes. Ia pegar o Londrina no Estádio Centenário, é um jogo difícil, ganhou. Ia pegar o Ituano, que era um jogo difícil, ganhou. Ia pegar o CSA lá, ganhou. Então, pegou o Figueirense, que é o Algoz lá de 2001, ganhou. Então, pegou o Guarani, ganhou. Então, o Caxias passou por todas essas fases, entendeu? Perdeu para o Itabaiana lá no começo do trabalho do Júnior Rocha, perdeu também para São Bernardo no último minuto, vamos dizer assim. Então, são questões que a campanha ela vai se consolidando. Mas o que eu vejo, Miguel, e também Zanata, é que esse time do Caxias ele demonstra a maturidade suficiente. Se tiver 30 mil pessoas, hoje não cabe mais 30 mil no Estádio Centenário, mas que tenha 18, 20 mil pessoas no Estádio Centenário, tenho certeza que eles vão correr, porque é isso que o treinador demonstra. Ele mesmo diz que ele fica vislumbrado que o torcedor venha, ele quer que o torcedor venha, e os jogadores acabam ficando com essa vontade a mais de conseguir os resultados. E a gente está vendo isso, não é simplesmente eles falando. Muitas vezes... Não, é o gesto, né, José? Terminar a partida e poder ir lá agradecer a torcida como eles fizeram, tá feito, né? Não sair direto para o vestiário, né? E tal. Exatamente. Ir lá comemorar uma vitória importantíssima, como foi essa diante do Anápolis, e é bom lembrar, daqui a pouco algumas pessoas não se deram conta, mas o Caxias venceu já, é a 5ª vitória seguida, então é uma marca interessante numa Série C, onde o Caxias passou durante muito tempo que não vencia um jogo na Série C, que foi a de 2015, quando o Caxias caiu para a Série D, o Caxias não venceu uma partida sequer. E depois, o Caxias não tinha vencido nem fora de casa nos últimos anos. Belisca o Gustavo, então, aí que ele não está acreditando. E agora, já em 2025, o Caxias já está vencendo tanto dentro quanto fora. E dentro de casa ele é 100%, não é nem que ele está invicto, porque às vezes tu está invicto, tu empata uma, tu ganha outra. Não, o Caxias é 100% dentro de casa. O Caxias vai ser 100% todo o campeonato? Não sei, a gente não tem como conjecturar daqui para frente. Mas até aqui, dentro do Estádio Centenário, o Caxias é imbatível. Então, sem dúvida alguma, acho que é uma campanha a ser enaltecida, é uma campanha que o torcedor tem que comemorar. Não se chegou ao objetivo ainda? Não se chegou ao objetivo ainda, mas é o momento do torcedor apoiar cada vez mais para que o Caxias consiga esse objetivo quanto antes, Miguel. Perfeito. Ok, era isso, Gustavo, agradecendo a tua presença aqui, mais uma vez. Legal conversar com gente nova e amigos novos, né, que a gente vai fazendo aqui pelo programa, coisas boas, né, um futebol com todas as dificuldades que tem, é um entretenimento saudável, até tão saudável que eu achei até um pouco de exagero a segurança que tinha lá, mas tudo bem, né, um protocolo, porque uma cavalaria lá para torcida, não tinha algum torcedor contrário lá. Eu subi no elevador com 3 do Anapolense, tinha 4. Tinha 4 do outro lado. Pra que toda aquela cavalaria lá? O torcedor ia brigar entre eles lá? O que ia, né? Eu acho que aí um pouco não precisava, mas tudo bem, o protocolo pede, né? Vai saber, né? Talvez esteja eu exagerando, mas era intimidador. Não sei se vocês viram, né? O que tinha de tropa de choque lá, ia fazer o quê? Ia atacar o pipoqueiro, né? Quem é que ia brigar? Torcida do Caxias tem que, né? A gente não tem mais essa... Daí acontece, às vezes, uma provocaçãozinha do nada e uma faísca vira, né, um furacão. Esse é o lado, claro, do cidadão, né? Daqui a pouco o lado da polícia é outro que eu não sei, né? Mas, enfim. Valeu, Gustavo. Grande abraço. Abraço, Miguel. Abraço, Joselito. Prazer participar com vocês.
E quando precisarem, estamos aí para falar sobre o Caxias. Espero que volte aqui para falar já na Série B. Legal. E furar o olho dos papos, né? É assim que vocês estão pensando, né? Não basta ser feliz, é preciso que o inimigo seja infeliz, tá? Inimigo de brincadeira, né? Se tiver um Caju na Série B ano que vem, ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Valeu, um abração, tchau, tchau. Valeu, Zanato, um abraço. Estamos apresentando aqui o quadro Por Dentro da Bola, a vinheta rápida para a gente voltar para falar de Juventude. Fiquem aí. Por Dentro da Bola. Onde é que nós estamos aqui? Sumiu, deu black. Ah, agora sim. Eu estou aqui, oi. Oi. Alô, mamãe. Muito bem, né? Joselito Santos. Ao vivo. Não, aqui a coisa é, opera, cobra o escanteio, né? E assim vai. O que é bom, né? Porque estamos no rádio também, quem está nos vendo já está acostumado, inclusive. Né, Joselito? E o Juventude foi bem. Fez o dever de casa, não dá para falar em sorte, né? Pior seria se tivesse empatado. Aí a coisa ia complicar mais. Tinha que vencer e venceu. Tu estiveste lá e narraste o jogo e dá para ter esperança, dá para sair da lama com os times que voltou desse intervalo da Copa dos Campeões ou não? Bom, Miguel, o Juventude teve uma atitude diferente do que a gente vinha anteriormente, até mesmo com o Cláudio Tencati, que não tinha tido tempo antes, e agora ele teve 40 e poucos dias, né, 43, salvo engano, para poder armar a equipe. Tem jogador ainda chegando, tem jogador ainda por chegar, né? O Juventude está atrás de goleiro, porque tentou o Gatito Fernandes, estaria tudo certo com ele, com o Juventude. A Federação Paraguaia também estava auxiliando, mas o Cerro Porteño não quis conversar, então o Juventude acabou saindo do negócio, e agora então o Juventude sim vai em busca de um outro goleiro para tentar pelo menos brigar pela titularidade ou acima do Gustavo, mas neste momento o Gustavo... Até porque o Gatito Fernandes vindo do Paraguai podia ser gato por lebre, né? E podia dar uma zebra. Tava só esperando. Mas enfim. Então, até a defesa do Juventude ela é muito parecida com a defesa do Criciúma do Cláudio Tencati. Por quê? O goleiro é o Gustavo, o lateral esquerdo Marcelo Hermes e o zagueiro pelo lado direito é o Wilker Angel. O Wilker Angel é um zagueiro da seleção da Venezuela, então é bom lembrar que o Juventude tem um jogador de seleção, que é da seleção venezuelana. O Wilker Angel é um zagueiro da seleção venezuelana, e pelo lado esquerdo o Marcos Paulo. O Marcos Paulo ainda está sendo contestado, eu acho que ele fez uma partida de razoável para boa, não fez uma partida ruim, mas também não fez uma partida maravilhosa. Da mesma forma o Wilker Angel, eu acho que ainda precisa, ele tá, não sei, me parece que está um pouco fora de embocadura. Para mim o melhor zagueiro que o Juventude tem é o Abner, mas o que acontece? Por que o Abner não joga? Muitos torcedores me pedem, mas o que acontece com o Abner? O Abner, sim, tem uma possibilidade, tem 2 times do futebol brasileiro e mais 2 ou 3 do futebol do exterior que estão em busca do Abner. Então o Abner provavelmente vai ser negociado e mais um dinheiro que entra nos cofres do Juventude, que eu acho que é importantíssimo, né? Lembrando que o Juventude é um time formador e o Abner é da base do Juventude, então vai entrar uma grana bem interessante para o Juventude. Na lateral direita, o Reginaldo, por quê? Não só porque eu entendo que o Reginaldo, não que ele seja melhor que o Everton, enfim, mas as características, enfim, a forma como o Reginaldo joga me agrada mais do que o Everton. Acho que o Everton é um bom lateral, mas o Everton não poderia jogar porque ele é jogador do esporte e também está com uma lesão, então essas duas questões inviabilizaram que ele pudesse estar em campo na última segunda-feira. Aí vamos para o meio-campo. O meio-campo é um pouquinho diferente, Miguel, até me surpreendeu, porque quando eu vi Mandaca, enfim, aí dentro, no gramado, que eu consegui entender mais ou menos o que o Cláudio Tencati queria fazer. A primeira função não é o Kaique. Mas como assim não é o Kaique? Não é o Kaique, é o Hudson. E olha, meu amigo, o Hudson é um pitbull, hein? O Hudson, meus amigos, é aquele volante que o Juventude não tem. É diferente do Kaique. Ele não é melhor, ele não é pior que o Kaique. O Kaique, tecnicamente, é melhor que ele. Mas o Hudson, em questão de competitividade, é melhor do que o Kaique. Então tu tem 2 bons volantes. O Juventude tem 2 bons 5, vamos dizer assim. Vamos dizer na forma fictícia, né?
porque nenhum é 5. Então, sim, para o torcedor mais antigo se situar, que o número 5 era o Dunga, era o Batista, isso, né? O Dinho, né? Aqueles volantões mesmo. Brigadores, né? Ali para organizar o meio de campo. Ou como? Caçapava no Caxias. É, isso aí, ou para organizar o meio de campo, né? Fortalecer ou não deixar passar, não deixar chegar na zaga, né? Ou seja, nós estamos, de certa forma, tudo é modístico, né? O futebol também, né? Tecnicamente, algumas coisas estão voltando ao passado, né? Se restabelecendo, né? Algumas novas. E aí eu te interrompi, então, 2 bons volantes, o que faz, né, um meio de campo mais seguro, né? Com certeza. Mas o Kaique não entrou no primeiro tempo, era só para conjecturar. O primeiro volante, então, é o Hudson, e depois teve o Jadson, que é o motorzinho, aquele jogador que faz a movimentação no meio campo, no lado direito, no lado esquerdo. E aí a surpresa para mim, o Mandaca. O Mandaca praticamente como um ponta no lado esquerdo, e aí na frente o Batalha, o Talhari como um meia por dentro ali, próximo do Gilberto, e o Gilberto como centroavante, inclusive ele foi o autor dos 2 gols, também foi o nosso craque na última segunda-feira, na transmissão com o Zé Teodoro e com o Ivan Sgarabotto, como também no jogo do Caxias com o Ivan Sgarabotto e com o Zé Teodoro. Então, o Juventude, a formatação do Juventude é diferente, Miguel. Então, aí tu vai me perguntar assim, pro próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro, até as informações que a gente recebe, o Cláudio Tencati já vai mudar algumas peças. Por quê? Porque diferente do Caxias, o Caxias dentro de uma Série C, ele encontrou a forma de jogar, ele joga igual dentro, ele joga da mesma forma fora. Sim. A Série A, a régua sobe demais. E o Cruzeiro tá voando, é um dos melhores times do Brasil hoje. Juntamente com o Flamengo, é o líder com 27 pontos. Então tu vai pegar essa equipe... Ou seja, um empate e a vitória fora de casa. Nesse momento, sim. Nesse momento, o Juventude empatando contra a equipe do Cruzeiro é um excelente resultado. Claro, excelente não, é um bom resultado. Excelente é a vitória. E isso não é... Eu não estou aqui tirando do torcedor do Juventude a possibilidade do Juventude ir lá no Mineirão e vencer o Cruzeiro. Não. Mas já está pronto para isso, né? Esse é o mesmo Juventude que foi goleado pelo Flamengo nesse campeonato, né? Não dá para querer sair voando de cara, né? Não, mas eu quero dizer que eu não posso tirar isso do torcedor do Juventude. O torcedor tem esse direito de pensar dessa forma, e isso pode acontecer, porque o futebol, ele não tem lógica. O futebol, por que ele não tem lógica? É só ver a final do Mundial de Clubes. Para mim, não teve lógica a final. Então, o futebol não tem muita lógica. Teve salto alto, eu diria, né? Mas nesse caso, né, do Real Madrid e do PSG, os dois que ficaram, né? Mas aí, Joselito, eu acho que entra a questão de ilusão. O Juventude se reinventou, fez o dever de casa. Eu não sei se, né, foi 2-0, mas no final ali, né? Foi meio amargurado, né, ali. Não sei que momento foi, mas tu pode me corrigir. Mas ouvindo aqui pela transmissão, foi complicado, né? Aí eu acho que entra, né? O risco. Não, agora ganhamos do Lanterna, vamos lá e vamos matar o Cruzeiro que tá voando. Aí entra o quesito realismo, sabendo o potencial do adversário, que é diferente, né? Se o Juventude já tivesse ganhado 1 ou 2 ou 3 de adversários grandes aqui mesmo, que fosse no Alfredo Jaconi, já poderia sair do conceito de ilusão e ir para a realidade. Mas nesse caso ainda o empate... bola pro mato, que é jogo de campeonato, porque corre o risco, né, de desmoralizar o time, o que seria bem ruim nesse momento. Desmoralizar, que eu digo, é um reinício e em seguida fora de casa uma nova derrota, que não fosse 1-0, que fosse uns 4-0, por exemplo. Exato. Já vai por água abaixo todo o trabalho da folga, né? Exatamente, isso também pode acontecer, né? Pode acontecer a vitória do Juventude, pode acontecer o empate, como pode acontecer uma vitória ou uma goleada da equipe do Cruzeiro. Qual que é a tendência hoje? É a vitória do Cruzeiro. Isso a gente não precisa esconder do torcedor do Juventude. O torcedor do Juventude acredita que tem essa consciência, mas ele, como torcedor, vai torcer e vai querer que seu time vença. É claro que a tendência é que o Cruzeiro vença, ok, mas o Juventude vai lá para competir e vamos ver em que nível de competitividade o Juventude vai chegar. O que eu entendi nesse jogo de segunda-feira? A competitividade está maior. A competitividade está um pouquinho melhor, vamos dizer assim. O Juventude está um pouquinho mais organizado defensivamente, né? Tem alguns jogadores para entrar. Inclusive, o Juventude anunciou também, há pouco tempo, há 3 horas atrás, o Gabriel Veron. Da onde que vem esse atleta?
Gabriel Veron, ele é da base do Palmeiras, ele jogou no Santos e ele estava no Porto de Portugal. Então ele é uma daquelas negociações que o Júlio Rondinelli estava lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos e acabou trazendo esse atleta. Então é um atleta que ele vem para retomar sua carreira, por mais que ele seja um atleta novo, ele vem para retomar sua carreira num time de Série A e o Juventude. E o que se fala, né, nos bastidores é que é um jogador que ele veio sim para brigar aí pela titularidade ou para ser um dos titulares desse ataque do Juventude, né? Porque o Juventude hoje tem o Enio também, que acabou nem entrando ainda. O Enio tem a questão ainda que não foi decidido ainda aquela questão das bets, então não se sabe exatamente como está a cabeça do atleta, então por enquanto me parece que estão segurando o Enio, mas é um jogador que se ele tiver 100% ele ajuda o Juventude. E aí colocando o Gabriel Talhari e o Gilberto, certo? Como foi... Antes de falar do Gabriel Talhari e do Gilberto, nessa questão do Enio, eu vou fazer um parêntese rápido aqui, tá? Tu é advogado, né? Tu é bacharel em direito, né? Tu é bacharel, né? Isso, né? Bacharel, ou seja, não está se atribuindo uma culpa antecipada no jogador, porque ele é inocente até que se prove culpado. E aí está sendo prejudicado. Afetaria uma sentença. Que aí acontece o Juventude o seguinte, poderia. É prudência, só para concluir. É prudência para não afetar os resultados do Juventude e o Juventude sofreu. Exatamente. Tá. Então exatamente. Esse é o fato. Esse é o fato, porque o Juventude colocando esse atleta, mesmo que ele esteja ainda sob investigação, qualquer outro time pode ingressar com uma ação, como foi feito com o Yuri Ferraz. Vamos colocar esse exemplo. É claro que é diferente, mas isso pode acontecer, aí o Juventude pode ser punido, pode perder pontos, e pode ser até daqui a pouco, não sei, um rebaixamento, um possível rebaixamento. Então, sim, acredito que o departamento até depois jurídico... do campeonato, né? Exatamente. Quando sair a sentença. Então, eu acredito que o departamento jurídico do Juventude deva estar atento a essa situação, então, por conta disso, ele não está sendo utilizado. Ele está ali no banco de reserva, sendo relacionado, mas ainda não foi utilizado. Então, e nem vai, provavelmente, né? A faltam não, quantas rodadas? 19? Quantas rodadas faltam? Falta muita rodada ainda. A gente não chegou ali no final do primeiro turno. Mas do jeito que a justiça é, né? Não vai sair até dezembro, né? Depende do interesse, né? Depende do interesse. Essa que é a questão. Aí segue então o baile. Bom, mas para finalizar, que tu me pediste ali em relação ao que eu aguardo do Juventude... Eu ia falar dos dois atacantes que eu te interrompi. Eu só ia complementar que tinha o Gabriel Talhari próximo ao Gilberto, e eu acredito que nesse jogo não vai acontecer isso. Eu acredito que ele vai proteger um pouquinho mais o meio-campo, colocando daqui a pouco o Kaique, aí sim, junto com o Hudson, e colocando Batalha e Gilberto. Aí o Talhari acaba provavelmente segurando, ou coloca o Talhari e o Batalha, enfim, isso aí é uma questão do próprio Cláudio Tencati, ele que vai armar o time contra a equipe do Cruzeiro, mas o que eu tenho de convicção é que ele vai dar uma segurada. Ele vai proteger bastante esse meio-campo, colocando então Kaique e o Hudson. Aí tu tem dois jogadores protetores, e principalmente o Mandaca do lado, o Jadson do outro, e aí na frente tu coloca o Batalha e o Gilberto, provavelmente, e se necessário tem ainda o Reginaldo e o Marcelo Hermes, como a gente chama, o próprio Júnior Rocha fala muito, né, os beiradas, né, que é o antigo ponteiro, vamos dizer assim. Mas pelo que eu tô vendo ali, o Claudio Tencati não trabalha muito com os laterais. Ele trabalha mais com os pontas, vamos dizer assim. Nesse caso seria o Mandaca do lado. E o Jadson, que movimenta muito. E aí tem os dois protetores ali, que é o Kaique e o Hudson. E essa me parece ser uma boa notícia para o torcedor do Juventude. O Hudson é a primeira partida, foi contra a pior equipe, ok? Mas me parece ser uma boa notícia o Hudson, porque é um jogador que ele vai ajudar bastante o Juventude. O Marcelo Hermes também, acho que eu preciso ver um pouquinho mais, é uma partida, mas me parece ser um acréscimo para o Juventude também, Miguel. Muito bem, vamos torcer, né, que saia logo, né? Tem muito campeonato, mas aquela história, né? Não pode se acostumar demais com essa história do que temos tempo, porque aí o tempo, né, corre pelas mãos. E falando nisso, né, Joselito, encerrando o programa, falando em tempo e escorre pelas mãos, nós temos que deixar aqui um momento triste, né, que nós não esperávamos que faríamos. O Jorge Alves Júnior, né, nos deixou.
de surpresa, aos 55 anos de idade, na semana passada. E ele teve, né, a grande honra de nos apresentar como amigos, né? E veja que nos trouxe, né, um elo de ligação que se manteve, mesmo quando ele saiu do Teoria de Tudo para seguir a carreira dele lá na UX, e nossa amizade afora disso também continuou. Mas infelizmente, né, nós perdemos um amigo para a vida, né, para outra dimensão, né? Então, antes de eu colocar aqui a nossa homenagem para ele, um trecho de um dos programas ao qual ele participa, gostaria que tu deixasse também, né, algumas palavras. Eu tenho certeza, né, que não é fácil para a família, tem família do outro lado também, mas nem todo mundo acredita, tem esposa, tem vida. E 55 anos hoje é como se tu tivesse 40, né, há 10 anos atrás. É muito novo, né, Joselito? Não, muito novo, muito novo. E ainda mais de uma forma inesperada, né? Quando tu tem uma pessoa que ela tá com uma doença, tá no hospital, não que não seja dolorido, mas a forma como foi com o Jorge foi muito dolorido mesmo, foi muito complicado, né? Então, o que eu posso dizer? Eu só posso dizer muito obrigado pelo Jorge, porque antes de entrar aqui no quadro, nós conversávamos muito lá na universidade, conversávamos muito sobre futebol, sobre o direito também na época. Eu ainda não tinha concluído o curso, mas falava muito sobre direito. E aí, em uma dessas conversas, ele acabou me dizendo, né, que existia essa possibilidade do quadro, e estamos aqui até hoje. Fiquei muito feliz. Então, Jorge, eu só tenho que te agradecer do fundo do coração, e que no plano superior aí tu consiga seguir o teu caminho também, que a gente sabe, né, Miguel? Aqui a gente tá de passagem, tem um outro lugarzinho para nós aí também. Verdade. A gente vai encerrar então com esse trecho, né, já nos despedindo por aqui, deixando em homenagem ao Jorge Alves Júnior, né, um quadro com ele. Com Teoria de Tudo, já no quadro Por Dentro da Bola, Joselito Santos. Alô, alô, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu velho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel e Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e agora também aos telespectadores do Canal 14 de TV Caxias. Legal, bem-vindo aí. Fala aí, Jorge. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito, sempre trazendo as informações aí do esporte, né? O cara que é fera e que nos passa aí sempre as informações, o cara que sabe do esporte, né? Que entende de esporte, né, Joselito? Legal demais sempre te encontrar, sempre nas segundas-feiras e nas quintas-feiras a participação do Joselito com as informações esportivas, não é, Miguel? Perfeito. Segue o baile, irmão. Por Dentro da Bola.